Uma das coisas mais lindas no cristão que já podemos avistar, que já podemos ver, é a sua fé inabalável em Deus e na palavra de Deus. Isso de fato é muito lindo de se ver, isso de fato é muito lindo de se contemplar numa pessoa, num cristão, num homem, numa mulher. De fato é a fé. E por que nessa oportunidade, por que nesse momento eu estou trazendo aqui esse vídeo falando sobre fé? Porque muitos líderes religiosos, muitas pessoas ensinam errado sobre a fé. Eu nesse momento aqui quero trazer o verdadeiro ensinamento do que seria a fé que atua em nossas vidas. E é nesse momento que, por favor, eu peço um momento da tua atenção, da tua paciência, para, de fato, entendermos o que eu vou aqui falar, tá bom? Paciência e atenção. O que nós precisamos entender no presente momento para que venhamos se aprofundar de verdade nesse assunto, nesse tema, é que fé não é você dizer que vai ter um carro, que vai ter uma casa própria, que vai ser mais próspero, que vai ser mais rico, que você vai vencer na vida e etc. Gente, isso não é fé. Isso se resume facilmente, isso são pensamentos positivos. Você dizer que vai ter um carro, uma casa própria, que vai vencer na vida, que vai melhorar de vida, isso é muito longe de fé. Isso não é fé, não chega nem aos pés do que seria a fé. Isso são pensamentos positivos, gente. Quem ensina que isso é fé, está ensinando errado, está pregando errado. Ainda não compreendeu a palavra de Deus. Não se esqueça, essas coisas são pensamentos positivos, tá bom? É o que nós precisamos entender de primeira mão. A pergunta então que não quer calar nesse momento é, Davi, o que é a fé? O que seria a fé? Como descrever e resumir a fé em rápidas palavras? Gente, é duas coisas. E nunca se esqueça desta explicação. Leve isso, guarde isso para a sua vida. Fé é exatamente duas coisas. O que eu vou falar aqui é totalmente irrefutável. Ninguém pode refutar essa explicação, porque ela de fato é a verdade. A fé, ela se resume em confiança em Deus e na sua palavra. Confiança em Deus e nas palavras de Deus. Confiança em Deus e no que Deus diz. Confiança em Deus e no que Deus fala. Então, gente, fé é confiança. Confiança em quem? Em Deus e nas palavras de Deus. Mas quem me conhece sabe que eu não gosto de deixar as Escrituras de lado. Eu não gosto de deixar as Escrituras em último lugar. Sabe por quê? Porque aqui nós somos sola Escritura. Nós somos somente a Escritura. Colocamos a palavra de Deus, as Escrituras, em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Em Marcos capítulo 5, versículo 24, nós vemos o quê? Uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, que era uma irregularidade menstrual. Aquela mulher era desprezada no meio da sociedade, no meio do povo, porque uma mulher que tinha uma irregularidade menstrual era desprezada no meio da sociedade. No contexto da palavra de Deus, é isso que nós temos, é a resposta que nos é apresentada. Aquela mulher gastou tudo com os médicos e nenhum deles puderam dar o que ela queria, a sua cura e o seu milagre. Nenhum deles puderam ajudar aquela mulher. A esperança então parecia morta. Parecia que não haveria mais jeito. Parecia que aquela mulher nunca sairia daquela situação. Gente, não são 12 meses, não são 12 semanas, não são 12 dias. São 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue. Gastou tudo com remédios, tudo com os médicos e nenhum deles puderam resolver o problema desta mulher. Leia Marcos 5, 24. A história dessa mulher é descrita. Até que ela encontra um homem, e esse homem não era qualquer homem, ele era Deus encarnado. Ele era o Filho de Deus, ele era o Todo-Poderoso, ele era a salvação daquela mulher. E aquela mulher, detalhe, ela teve fé. Ela confiou que nele, em Jesus Cristo, ela poderia encontrar a sua cura, o seu milagre, a sua restauração e o fim daquela irregularidade menstrual. A história dessa mulher é linda e impressionante. Aquela mulher então se aproxima de Jesus, ela enfrenta a multidão, ela enfrenta o desprezo, ela enfrenta todas essas coisas, se aproxima de Jesus e o texto diz
que ela toca nas vestes do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo então para e pergunta: quem me tocou? Alguém diz: Senhor, a multidão te toca, te abraça e te aperta, e tu perguntas: quem me tocou? Jesus responde àquele alguém e diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Olha só, a fé daquela mulher foi tão grande a ponto dela tocar no Senhor Jesus e o Senhor Jesus parar, porque de fato saiu poder, saiu virtude dele. Aquela mulher então conta a Jesus toda a sua situação, tudo o que aconteceu. Ela conta a sua história, ela conta o seu dilema. E a resposta então do Senhor Jesus Cristo para aquela mulher é: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo isso aqui, ó: a tua confiança te salvou, a tua confiança em mim, a tua confiança nas minhas palavras, a tua confiança no meu poder te salvou. Quando nós confiamos de verdade no poder de Deus e nas palavras de Deus, os males que muitas das vezes nos assolam, se for da vontade de Deus, eles têm que ser repreendidos. Eles têm que desaparecer da nossa vida, porque de fato a confiança em Deus e nas palavras de Deus nos salvam de todas as obras do maligno. É o que o texto está apresentando. Mas em Marcos capítulo 10, versículo 46, nós vemos a história de um homem que era cego e também mendigo. O nome deste era Bartimeu. Bartimeu, ele não podia ver, ele não podia enxergar porque ele era cego. E como se isso não bastasse, ele ainda era um mendigo. Desprezado entre a sociedade, desprezado entre o povo, ele teve a oportunidade de Jesus passar por onde ele estava. Ele então começou a gritar, ele então começou a clamar, e o clamor dele era este: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha para mim, me socorre, me ajuda. Este era o clamor de Bartimeu. Esta era a súplica dele. Ele clamava com ousadia e com grande voz pela ajuda do Senhor Jesus Cristo. De primeira, o Senhor Jesus Cristo não parou. De primeira, o Senhor Jesus Cristo não mandou chamá-lo, mas ele continuou gritando. Ele continuou dizendo: tenha misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Como se isso não bastasse, a multidão dizia para ele se calar e parar de gritar, mas quanto mais a multidão o importunava, mais ele gritava, mais ele clamava, mais ele pedia a ajuda do Mestre. Jesus, então, vendo aquela tamanha fé e aquela tamanha confiança, manda chamar aquele homem. Alguém diz: tem bom ânimo, porque ele te chama. Bartimeu, ele se levanta. Ele lança aquela sua capa sobre a terra, que representava a sua velha vida de miséria, de sofrimento, e ele vai ao encontro de Jesus. Ele agora está na frente de Jesus. Ele agora está diante do Mestre da sua salvação. Jesus faz uma simples e linda pergunta, e a pergunta é: o que queres que eu te faça, Bartimeu? O que queres que eu te faça? É lógico que Jesus sabia o que aquele homem queria, porque Jesus Cristo é Deus encarnado. Mas por que Jesus perguntou? Porque Jesus queria ter um pouco de intimidade com Bartimeu, a ponto de ouvir a voz dele e ouvir da boca dele o que ele queria que fosse feito para a sua vida. Bartimeu então declara que ele queria ver e que ele queria enxergar. Então o Mestre disse: a tua fé te salvou. Observe que esses dois textos que eu apresentei, da mulher do fluxo de sangue e do cego Bartimeu, Jesus declara a eficácia, o poderio da fé. A fé de fato, a confiança em Deus de fato, ela nos salva dos males, ela nos salva dos sofrimentos. E eu nesse momento trago aqui essa mensagem de esperança para você, para declarar e dizer que se você tiver confiança, tiver fé em Deus e nas palavras de Deus, nas Escrituras,
Os males que também te assolam, eles podem ser dissipados. Eles podem ser repreendidos. Eles podem, de fato, desaparecer. Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus de 2000 anos atrás é o mesmo Jesus Cristo de hoje, ele não mudou. Nós que mudamos. Nós que muitas das vezes ficamos diferentes. Nós mudamos o nosso jeito, o nosso caráter, mas Jesus Cristo, ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Ele não muda. O seu caráter continua intacto. Ele é imutável. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai ser indiferente com a sua igreja. Por esse motivo, em vez de estarmos dando ocasião a problemas, a preocupações, a adversidades, a tristezas, que venhamos manter a nossa confiança no nosso Deus e nas palavras do nosso Deus. Porque eu tenho certeza, eu acredito na palavra que eu estou pregando aqui, eu acredito na mensagem que eu estou pregando, que eu estou ministrando aqui, eu acredito. Eu não estou dizendo isso da boca para fora, eu acredito em tudo que estou falando. Eu acredito nisso. Se nós realmente tivermos fé, confiança em Deus e nas palavras dele, ele de fato pode nos ajudar. Ele de fato pode nos socorrer. Ele de fato pode nos salvar daquilo que hoje, daquilo que agora, daquilo que atualmente pode ser um problema inexplicável e parece que não tem solução. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. De fato, desejo para você que me acompanhou até aqui conquistas, vitórias, crescimentos, progresso na sua vida como cristão, como ser humano, como homem, como mulher, que o seu caráter de fato seja moldado e restaurado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja sempre convosco. Até a próxima mensagem, se Deus permitir. E se Ele também quiser, tá bom? Fé, confiança em Deus fazem toda a diferença na vida de um verdadeiro cristão. Nunca se esqueçam disso. Essas palavras aqui são verdades, são fatos e não são da boca para fora. Acreditem e verão o poder que essas palavras têm na vida de quem crê, na vida de quem acredita.